botar para gravar o trem aqui. Tá. Gente, então bora lá. Cadê o resto do povo? De um tempo pra cá tá faltando tanta gente. No começo tinha 57 alunos, agora tem 20 e poucos. Então, bora. Tudo certo, vocês estão vendo os slides, né? Então, Ana, eu tô gravando pelo outro programa, outro software, porque o Google Meet não tá permitindo mais. Mas aí eu dei meus pulos. Então tá bom, bora lá. Tudo certo. Gente, no cronograma, essa aula era para eu dar amanhã. E aí ocorreu alguns imprevistos de que eu confundi. E aí eu passei ela para hoje, mas não interfere. A ordem dos fatores não interfere no resultado do produto, tá? E aí, hoje a aula vai ser sobre biosinalização ou sinalização celular. Ou sinalização intracelular, extracelular, mas no geral, sinalização celular. E em bioquímica, desde o começo da disciplina, e para quem assiste também, além dessas aulas, as aulas do professor William, vê que a gente fala muito, né, o termo de contextualização. E a sinalização celular, ela é muito importante para que na prática isso ocorra, né, no contexto da célula, olhando para a célula, né, dos organismos vivos. Como é que ela se contextualiza e todas aquelas cascatas de reações são disparadas, literalmente sinaliza para a célula que ela vai precisar começar tal via metabólica, começar catabolismo ou anabolismo, tudo que a gente viu ao longo da disciplina, né, de metabolismo energético, mas não só metabolismo energético, né, está envolvido também com o sistema nervoso central, alguns processos fisiológicos, não necessariamente para geração de energia. E aí, hoje a gente vai entender alguns aspectos, alguns termos, como que ocorrem, os principais receptores, né, como que esse contato é feito, porque, claro, existem vários milhares de tipos de sinalizações de moléculas sinalizadoras, e bem como de receptores na célula. Mas a gente sempre tem aquelas classes mais usuais, que mais prevalecem, e é importante a gente saber, porque não só a fisiologia, nossos hormônios, nossos neurotransmissores atuam sobre esses receptores, sobre nessa sinalização celular, mas muitos fármacos, muitas moléculas químicas, né? Então, está envolvido em muitas doenças, a falta de algum receptor ou algum hormônio que não está sendo apropriadamente produzido. No comecinho aqui da aula que eu abri a sala, a Amanda falou de um trabalho que vocês vão ter que fazer para escolher uma molécula orgânica que já é natural no nosso corpo. Alguma molécula qualquer que faça alguma sinalização, algum hormônio, claro que o nosso próprio corpo produza, é de grande importância que vocês escolham qualquer um deles, ou o receptor deles, ou a própria molécula, tá? Porque a falta ou o excesso, muitas vezes causa muitos problemas. Tipo, eu tô aqui, ó, com um pedido de exame para fazer, de hormônios,
porque é só para o check-up mesmo, mas porque eles são muito importantes, né? Depois eu vou tirar minha concentração. Eles orquestram muitas atividades fisiológicas, tá? Então, qualquer um desses que vocês escolherem aí já vai ser importante, até para a prática clínica de vocês. Então, falando, né, de sinalização celular, nada mais é que a capacidade das células em receber e responder a sinais para além da membrana plasmática, e sendo algo fundamental à vida, né? Ela precisa ter essa capacidade, é como se ela respondesse ao meio externo, e ela está o tempo todo recebendo estímulo externo, seja de barulho, luz, calor, pressão, ou no mais íntimo, alguma molécula que se liga em algum receptor específico. Essa imagem aqui embaixo é de um artigo, deixa eu botar de um pesquisador, até esqueci de colocar aqui o nome dele, mas depois eu coloco para mandar para vocês. Mas eu gosto bastante dela, porque ela representa o que é a sinalização celular. Parece uma bagunça, um monte de coisa aqui, uma sinalizando para outra, que nada mais são proteínas ou algumas moléculas sinalizadoras que a gente vai ver hoje, alguns exemplos. Mas tá uma salada aqui dentro da célula, porém, isso é altamente organizado e altamente orquestrado, bem, assim, certinho mesmo. Deu uma desconfigurada aqui. Para sinalizar a célula, o que ela vai fazer. Aqui na bioquímica, a gente viu muito metabolismo energético, a gente viu via da glicólise, né, gliconeogênese, mas além disso, além de metabolismo energético, a célula, às vezes sempre, ela precisa se renovar, proliferar, às vezes até se rearranjar, como no caso de algumas células do vaso sanguíneo, que está constantemente ou na vasoconstrição, vasodilatação. Então a célula ela precisa se organizar e ela tem um citoesqueleto que é totalmente orquestrado também. Enfim, o sinal representa informações detectadas por receptores específicos e convertidas em resposta celular, que sempre envolve um processo químico. Essa conversão de informação em alteração química, a transdução de sinal, é uma propriedade universal das células vivas. Então, transdução de sinal é a célula pegar qualquer informação que chega até ela, né, todas essas moléculas sinalizadoras que chegam, e ela transduz, em alguma atividade, dá alguma resposta, algum resultado, tá? Seja algum desses que eu falei, proliferação, ativação de alguma via, seja glicolítica, ou, enfim, tem vários, tá? Glicogênese, todos que a gente foi vendo, né, falando de metabolismo energético, mas vários outros. Quando a célula percebe que tem uma proteína velha, mal enovelada, ativa sinais relacionados com o proteassoma, né, daí tem uma cascata de sinalização. Hoje a gente vai falar sobre isso, basicamente. Essa é outra imagem que eu também gosto muito, o professor William também usa nas aulas dele, porque aqui mostra, né, a membrana da célula, um receptor aqui na membrana recebendo algum sinal, transduzindo ele lá para dentro da célula. Ó, pode ver que a molécula sinalizadora ela nem entra, ela só se liga aqui no receptor e lá dentro dispara um sinal que vai dizer para a célula o que ela deve fazer. Muitas vezes esse sinal entra no núcleo, muda o perfil de expressão gênica de alguns genes, tá?
As células dos organismos multicelulares usam centenas de tipos de moléculas de sinalização extracelulares para se comunicar uma com as outras. E essas moléculas que vêm aqui, elas podem ser proteínas, peptídeos ou aminoácidos. Proteínas e peptídeos são, né, sequências de aminoácidos, mas pode ser o próprio aminoácido. Pode ser nucleotídeos, esteroides, né, lembra dos hormônios esteroides, derivados de ácidos graxos, gases dissolvidos, entre muitas outras que pode fazer, neurotransmissores, que são aquelas moléculas do sistema nervoso central, adrenalina, epinefrina, enfim. E também não se esqueçam de que muitos fármacos, medicamentos, moléculas de fármacos atuam também nos receptores das células, tá? E aqui, só de... Como a gente está falando de sinalização celular, sempre tem alguns termos para serem elucidados, né, esclarecidos. E a sinalização celular, ela engloba vários detalhezinhos. Entre eles, para uma molécula de sinalização poder desencadear alguma resposta na célula, ela vai ter que se ligar num receptor. E isso é altamente específico, precisa ter essa especificidade, né? Complementaridade molecular precisa entre as moléculas sinalizadoras e receptoras, tá? Podem ver aqui o formatinho, essa aqui se liga no receptor e desencadeia uma resposta. A outra que não tem essa complementariedade molecular não se liga. E um detalhe muito importante que não está aqui, mas é que essas ligações molécula-sinal, né, ou ligante, eu vou usar o termo ligante também, no seu receptor é através de ligações fracas, tá? Não é ligação covalente, é ligação forte. São aquelas ligações, aquelas interações fracas que a gente aprendeu lá no comecinho da aula, da disciplina, tá? Outro detalhe que essa sinalização celular, ela faz, né, é amplificar esse sinal. Esse sinal chega, ativa uma proteína que pode ser capaz de ativar mais 3. Isso aqui não é só um exemplo, tá? Ela pode ser capaz de amplificar, ou pode ativar 2, 3. Tem algumas proteínas que ativam até 10 mais, porque isso é muito ramificado, tá? A sinalização celular é extremamente ramificada e ela está interagindo umas com as outras, umas vias de sinalização com as outras o tempo todo, tá? Então, essa amplificação, ela está relacionada com o termo que a gente chama de cascata enzimática, uma cascata de sinalização, tá? Que é uma enzima, uma proteína indo ativando a outra. Não só ativando, tá? Muitas vezes pode inativar também. Veremos isso hoje. A modularidade permite que a célula misture e combine um conjunto de moléculas sinalizadoras para a criação de complexos com diferentes funções ou localizações celulares. Resumindo, às vezes a célula recebe vários sinais ao mesmo tempo, mas pode desencadear uma só resposta. 3 sinais diferentes desencadeiam uma, 2 desses mesmos sinais desencadeiam outra resposta, e assim vai fazendo um conjunto modulando esses sinais, tá? Deixa eu ver o que está falando aqui. Bom, quando um sinal está presente continuamente, ocorre a dessensibilização do sistema receptor, quando o estímulo diminui. Ficando abaixo de certo limite, o sistema torna-se novamente sensível. Tá vendo esse sinalzinho aqui? Tá indicando que
está ocorrendo uma inibição desse sinal. Muitas vezes a célula ela precisa parar de responder aquele sinal. Imagina, vamos pensar numa célula cancerígena, né? Ela tem alguns defeitos na sua maquinaria, né, de sinalização, que muitas vezes não desliga o sinal de proliferação, por assim dizer. E por isso que ela aumenta, ela prolifera muito rapidamente, tá? Ela tem algum mecanismo ali que ou desliga, mantém desligado os sinais de morte celular, né, de apoptose, ou então mantém ativo o tempo todo a de proliferação e sobrevivência celular. Então, eu já estou usando termos aqui para vocês verem que existem várias vias de sinalização: morte, sobrevivência, proliferação, inflamação, tá? Tudo são vias intracelulares. E aí a integração, a capacidade de um sistema de receber múltiplos sinais e produzir uma resposta unificada é semelhante, né, com a modularidade, apropriada às necessidades da célula ou do organismo. Aqui tá, tem vários desenhos, e até um detalhe que a especificidade de um ligante com seu receptor, ele é calculável, porque um receptor ele pode sim responder a mais de um ligante. Um exemplo disso é que a gente tem nossas moléculas normais, tradicionais, vamos falar adrenalina, que se liga no receptor beta-adrenérgico, mas a gente sintetizou moléculas para atuar nesse mesmo receptor também. Por exemplo, os beta-bloqueadores. São fármacos que atuam nos receptores beta-adrenérgicos, e então esses receptores, eles muitas vezes são capazes de se ligar em mais de um ligante. E isso até pode trazer problemas, porque a exposição a algumas moléculas que são tóxicas, fazem mal para a gente, muitas vezes exercem esse efeito por se ligarem em receptores que a nossa célula não está, como é que se diz, habituada a receber aquele sinal, e é um sinal que pode desencadear muitas coisas, né? A gente fala, não quero comer muita coisa com muito conservante, muito, sei lá, flavorizante que vem, né? E isso faz total sentido, porque a gente não tem um estudo tão elucidado do efeito dessas moléculas no nosso corpo. Elas podem se ligar em qualquer receptor nosso, receptor envolvido com sinalização endócrina, né? Alterar perfis de expressão de alguns hormônios, e enfim. E então essa especificidade ela pode ser calculada. Existe uma competitividade que chamam, né, desses fármacos com seus receptores. E, inclusive, esse exemplo que eu usei dos beta-bloqueadores é uma classe de fármacos, de medicamentos, eles são mais específicos do que a própria adrenalina, que tem um receptor só para ela. O receptor ele tem uma afinidade maior com os fármacos que são sintéticos, feitos em laboratório, do que com a própria adrenalina que é produzida no nosso corpo, nos organismos vivos. Tá? A discussão ela vai longe em se tratando de sinalização celular. Mas vamos começar uma coisa de cada vez. E aí existem, né, vários tipos, já venho falando, né, de sinais do qual a célula pode responder a alguns antígenos, fatores de crescimento, hormônios. Fatores de crescimento são algumas moléculas, algumas proteínas que desencadeiam proliferação e
proliferação celular, né, divisão celular, alguns hormônios, fatores, algumas situações como a hipóxia, luz, né, força mecânica, micróbios, né, os bactérias e alguns patógenos, neurotransmissores, nutrientes, odores, enfim, são alguns dos sinais que as células podem responder. E aqui, embora o número de sinais biológicos diferentes provavelmente seja na ordem de milhares e os tipos de respostas provocadas por esses sinais também sejam numerosos, a maquinaria de transdução de todos esses sinais tem como base cerca de 10 tipos básicos de componentes proteicos. Então, existem vários tipos de receptores, vários, assim, na casa de milhares de receptores, porém eles são subclassificados e a gente vai ver alguns dos mais importantes hoje, tá? Então, começando com definições, né? O que é uma sinalização endócrina? A gente tem o hábito de falar, né? E que tá certo mesmo, né? A gente vou no médico endócrino que passa esses exames, né, para dosar os nossos hormônios e tudo mais. Vocês podem ir para parte endócrina, né, na especialização, residência e tudo mais, que vocês irão fazer depois. Mas uma sinalização endócrina nada mais é do que toda e qualquer molécula que cai na corrente sanguínea, ela é produzida em uma célula, cai na corrente sanguínea e vai lá longe em outra célula de outro tecido exercer sua sinalização, tá? Então, sinalização endócrina, ela percorre pela corrente sanguínea, tá? A célula endócrina produz, no caso, um hormônio, cai na corrente sanguínea, que vai lá na célula-alvo, interagir no seu receptor, para desencadear, então, a sinalização intracelular. Essa aqui é a mesma coisa que está aqui, só de uma maneira diferente, tá? Isso é a sinalização endócrina, quando tem o transporte feito através da corrente sanguínea. A sinalização parácrina, a gente comentou sobre essa... só um detalhe importante, né, que a gente fala muito de sinalização endócrina e, claro, a gente tem que lembrar, né, de hormônios da tireoide, T3, T4, que são os mais comuns estudados em endocrinologia, né? Porém, alguns outros órgãos também atuam com sinalização endócrina e um exemplo que eu acho que é o que eu mais vejo na minha prática lá no laboratório é do osso. O osso, a gente olha para ele como um órgão, né, estático ali, inerte, mas ele é altamente dinâmico e falando em sinalização endócrina, o osso é capaz de produzir uma molécula chamada osteocalcina, que um pesquisador chamado Gerard Carcenti elucidou e comprovou que essa osteocalcina, ela é produzida no osso, mas ela vai ter a sua ação lá no pâncreas e ela está envolvida com o metabolismo energético, com a proliferação das células beta que produzem insulina, bem como com o estímulo na produção de insulina. Então a gente vê o envolvimento do osso até no metabolismo energético, atuando como um órgão endócrino, tá? Só quis trazer esse exemplo porque não é o mais comum, não é algo tão tradicional que se estuda em endocrinologia, tá? E a sinalização parácrina, todas essas sinalizações eu já falei para vocês em outras aulas, quando a gente falou sobre algumas moléculas, por exemplo, de mediadores locais. Os exemplos mais comuns são aqueles eicosanoides, né? Prostaglandina, tromboxanos e o leucotrienos, que a gente aprendeu na aula de lipídios. Depois vocês voltem, que vai cair isso na prova.
que são mediadores locais, ou seja, eles não caem na corrente sanguínea, eles são produzidos por células ali próximas a ela e que vão exercer seu efeito ali em células que estão ali do lado, próximas, tá? Sem precisar ir pela corrente sanguínea. E esses três hormônios eicosanoides que eu falei aqui, eles estão principalmente envolvidos com a inflamação. Então, uma resposta inflamatória geralmente sinaliza de maneira parácrina, tá? Então, a gente viu endócrina, que cai na corrente sanguínea, uma célula longe da outra, exerce um sinal uma na outra. Aqui na sinalização parácrina são células próximas que recebem esse sinal, tá? E a autócrina, as células podem responder aos mediadores que elas mesmas produzem. A própria célula pode produzir moléculas sinais e ela mesma ter o receptor aqui para receber esse estímulo. Um exemplo de célula que faz esse tipo de sinalização, a maioria faz, mas só um exemplo, é a célula endotelial. A célula endotelial de vaso sanguíneo é aquela que fica ali na superfície luminal do vaso, né? Vocês estão tendo anatomia, viram? Não sei se vocês já devem saber, mas fica ali em contato com a corrente sanguínea. Essa célula endotelial ela é capaz de produzir um fator de crescimento que se chama VEGF, que ela mesma responde a esse estímulo de maneira a proliferar, crescer. E muitas vezes a célula endotelial que sinaliza para angiogênese, que é a produção de novos vasos sanguíneos a partir de vasos já existentes. Esse é um exemplo de sinalização autócrina. Existem, claro, vários. Todas as células são capazes. A maioria das células são capazes de fazer essa sinalização. E aí a gente tem também a sinalização neuronal. Né, as células nervosas, nossos neurônios, podem enviar mensagens a grandes distâncias através dos neurônios. A mensagem não é amplamente distribuída, mas ela é liberada rápida e especificamente. Como assim não é amplamente distribuída? Ela não cai na corrente sanguínea e vai para o sistema todo e atinge toda célula que vai ter um receptor para aquele sinal. Ela vai especificamente na célula onde ela quer atuar, por meio de mecanismos específicos, né? E aí, aqui, essas moléculas de sinais não são mais chamadas de hormônios, elas são chamadas de neurotransmissor, tá? E aí, esses neurônios, essa sinalização neuronal, então, produz esse sinal que vai caminhar pelo axônio do neurônio e vai direto na célula-alvo, por exemplo, uma célula muscular, desencadear alguma ação aqui, essa parte a gente chama essa região aqui, né, entre onde o neurotransmissor vai sair para se ligar na célula-alvo, a gente chama de sinapse, ou falava-se, acho que ainda fala fenda sináptica, e aí esses neurotransmissores eles vão e atuam na célula-alvo através dessa fenda, dessa sinapse, né, na sinapse. E o exemplo que eu usei, uma contração muscular, mas existem outras também, alguns neurotransmissores muito comuns, eu já falei adrenalina, endorfina, são outras moléculas sinalizadoras excitatórias que também são transportadas através de sinalização neuronal. Antes que eu me esqueça, mais para frente é para eu falar, mas eu lembrei agora que existem sinalizadores, né, algumas moléculas sinalizadoras que atuam como hormônio, né, ou seja, lá na sinalização endócrina, mas também atuam na sinalização neuronal,
tá? A adrenalina é um exemplo que atua como neurotransmissor e como hormônio, tá? Tá ficando claro até aqui? Tá tranquilo, né? E aí a gente ainda tem a sinalização dependente de contato, que aí o nome já diz, fácil de decorar, de saber que é uma comunicação célula-célula, né? Então ela é altamente, é bem rápido e específico ali esse sinal. A molécula sinal está ligada à membrana da célula, tá vendo aqui? Então na membrana da célula, lembra que ela tem vários componentes ali naquele modelo de mosaico fluido que a gente viu, então tem muitas moléculas sinalizadoras que ficam ali presas na membrana da célula e que então faz essa comunicação com outra célula no receptor de outra célula. Isso é a comunicação, né, a sinalização dependente de contato. E aí, gente, uma coisa importante da gente ter em mente é que uma mesma molécula sinalizadora e uma muito tradicional, que é a acetilcolina, como exemplo, tá? E eu falei da adrenalina também. Uma mesma molécula sinal, ela pode exercer funções, né, ações em células diferentes. E, da mesma forma, ter respostas diferentes em cada uma delas. Isso ocorre porque dentro de cada célula, seja do coração, nas glândulas salivares, na célula do músculo, dentro dessas células, por mais que elas tenham receptores que às vezes são parecidos ou os mesmos e reconhece a mesma sinalização, dentro aqui existe aquela maquinaria de sinalização, né, uma maquinaria enzimática, e que é diferente uma das outras. Então, lembrem-se que a resposta para ela ser desencadeada, ela depende dessa cascata de sinalização, e cada célula, cada tipo celular vai ter a sua maquinaria intracelular, tá? Então, a resposta de uma célula a essa molécula sinal depende dela ter um receptor que reconheça, né? Seja específica, com afinidade, aquela molécula sinal. Porém, essas células podem ter esses receptores, mas dentro delas existem outras proteínas, outras enzimas que vão transduzir esse sinal, fazer a transdução de sinal de maneira diferente, cada uma de acordo com o seu fenótipo, né? Uma célula do coração é diferente da glândula salivar, da muscular esquelética. E aqui o exemplo, a gente vê que a acetilcolina, na célula marca-passo cardíaca, ela diminui a velocidade de contração. Na glândula salivar, ela estimula a secreção da saliva. E na muscular esquelética, pode ver, o receptor já está um pouquinho diferente, então são receptores diferentes, mas que vão atuar de maneira com que a muscular esquelética contraia o músculo. Então, a mesma molécula sinal pode induzir respostas distintas em células-alvo diferentes. Uma célula típica possui muitos tipos de receptores, cada um presente em dezenas ou centenas de milhares de cópias. Isso pode, então, torná-la sensível simultaneamente a vários sinais extracelulares. Então, pensando em uma mesma célula, se ela recebe 3 sinais, exemplo, ABC, ela se mantém viva, sobrevive. Se ela recebe os mesmos sinais ABC,
junto com D e E, ela cresce e se divide. Ou então, ela pode se diferenciar se receber, além do ABC, sinais F e G. Diferenciação celular, gente, para quem, eu não sei se eu já falei, mas nada mais é do que a célula ela ficar madura para o que, vamos supor, a gente tem as nossas células tronco, tem célula mesenquimal, hematopoética, vocês vão aprender isso, se já não viram. E essa célula, ela precisa se diferenciar no tecido específico para qual ela vai compor, né? Vamos pensar que a gente nasce cresce a partir de uma única célula, né? O zigoto, e ele vai se diferenciando, vai se multiplicando, já se diferenciando no que vai ser uma célula do músculo, do fígado, Isso é diferenciação celular, tá? Então, uma célula tronco mesenquimal, hematopoético, enfim, uma célula indiferenciada, ela sofre uma sinalização que diz, ó, você vai ser uma célula óssea, tá? E existem as proteínas, né, sinalizadores, já específicos para a maioria dessas células. Uma célula pré-osteoblástica, né, que é derivada da célula mesenquimal, célula tronco mesenquimal, se ela recebe uma sinalização da proteína que a gente chama de RUNX2, RUNX, ela vai se diferenciar num osteoblasto maduro, tá? Em contrapartida, a mesma célula mesenquimal, célula tronco mesenquimal, se recebe uma sinalização de uma proteína chamada PPAR-gama, ela não se diferencia em um osteoblasto, ela se diferencia em um adipócito, tá? Isso é diferenciação celular. E aí, a maioria das células, a grande maioria das células, se ela não recebe nenhum sinal, nenhum, ela tem uma programação, uma morte programada, ela vai morrer, tá? Que é a apoptose, que é a morte programada da célula, tá? E aí a resposta celular a um sinal pode ser rápido ou lento. E como a gente está vendo, né, cada caso é um caso, vai depender do que a célula está precisando. E aí, o que acontece? Essa velocidade ela é diferente, porque o sinal afeta a atividade de proteínas que já estão aqui dentro, né? Já falei isso. E essas proteínas aqui dentro, vocês já perceberam que às vezes eu leio o texto e eu fico meio perdida, né? Eu perco o raciocínio. Mas as moléculas de sinalização extracelular... não, vamos continuar aqui no foco da velocidade dos sinais. Geralmente, quando é esse sinal que chega aqui fora, a molécula de sinalização extracelular chega e é transduzido aqui dentro, quando já afeta proteínas que já estão pré-existentes aqui, que só tem que mudar alguma sinalização, vamos supor, rearranjo do citoesqueleto. A célula tem que se rearranjar, né? Porque eu falei do vaso sanguíneo, que ela está constantemente o vaso contraindo ou vaso dilatando. Então, a célula tem um citoesqueleto que ele se rearranja. E esse rearranjo não é aleatório, ele é sinalizado. Então, quando essas proteínas aqui dentro, relacionadas com o citoesqueleto, já estão aqui recebendo esse sinal, essa resposta é rápida. Contração muscular, mesma coisa, sinalização é mais rápida, tá? Agora, quando envolve, por exemplo, o estímulo de expressão de novas proteínas, né, expressão gênica, que aí a molécula se liga, transduz o sinal lá dentro, vai lá, entra no núcleo e vai até o DNA. Lembra dos fatores de transcrição que eu comentei na aula? Primeira aula desse ano.
Vai lá, os fatores de transcrição estimula a expressão de um RNA que vai ser traduzido em uma proteína. Esse tipo de sinalização geralmente é mais lento, tá? É mais lento, tá? E todas, então, desencadeiam um comportamento celular alterado, né? Uma resposta celular. As moléculas de sinalização extracelular pertencem, em geral, a duas classes. E aí, isso, gente, é extremamente importante. Deixa eu arrumar minha postura, tô dor nas costas. As moléculas de sinalização, então, elas têm duas classes gerais, né? Eu já adianto aqui para vocês que ou elas são hidrofílicas ou hidrofóbicas, tá? Mas que isso interfere, né? Porque quando ela é grande demais, ou hidrofílicas, elas não conseguem atravessar a parede. E aí o exemplo que eu venho usando até agora na aula é de moléculas assim, que se ligam em receptores que estão na superfície, não entram na célula. Eles vêm e desencadeiam a ação sem entrar na célula. Mas quando essas moléculas são bem pequenas, ou são hidrofóbicas. Por que hidrofóbicas? Porque na nossa membrana, apesar dela ser anfipática, né, ela ter a cabeça polar e a cauda apolar, o que mais prevalece é a parte apolar. Então, muitas moléculas que são lipofílicas e são, então, hidrofóbicas, elas conseguem atravessar a membrana e aí elas vão lá dentro da célula atuar. E, claro, vai ter um receptor lá dentro esperando por esse sinal, mas que, enfim, precisou que a molécula entrasse na célula. E para ela entrar, ou ela é muito pequenininha, ou ela é hidrofóbica, tá? Lipofílica. E essas são as duas classes geral, assim. E aqui, né, falando, quando a molécula de sinalização ela é muito grande, ou ela é hidrofílica, tem uma proteína receptora na superfície aqui da membrana que vai transduzir o sinal para dentro da célula. Já quando a molécula, e por exemplo alguns hormônios, ele é lipofílico, né, hidrofóbico, ele consegue já atravessar essa membrana celular e desencadear a ação aqui dentro da célula, podendo ser até diretamente lá dentro do núcleo. Deixa eu ver o que mais você está falando aqui. Beleza. Essas moléculas de sinalização que entram na célula, a sua grande maioria, né, os hormônios, por exemplo, são chamados de sinalizadores nucleares, porque por mais que às vezes a ação comece aqui fora do núcleo, ela vai entrar e desencadear uma ação lá dentro do núcleo, no DNA, tá? Pode ser que ela entre e vá direto lá no núcleo, tenha receptor lá dentro do núcleo. Mas se tiver aqui no citosol, fatalmente isso entrará no núcleo para exercer alguma ação no DNA. E aí, esses hormônios que estão aqui, a gente já viu alguns deles, que são os hormônios esteroides, tem núcleo esterol aqui, né? São esses cortisol, estradiol, testosterona, mas também a tiroxina, que se ligam em receptores intracelulares. E eles atuam como reguladores de transcrição, que eu comentei, por isso que eles são conhecidos como sinalizadores nucleares, que eles vão atuar lá dentro do núcleo. E aqui um exemplo, o cortisol, a gente falou sobre ele na aula de lipídios, ele entra, não precisa de um receptor na membrana, entra lá no citosol, que o receptor dele está aqui dentro, e ele se ligando, né, no seu receptor, vai ativar essa proteína, esse receptor que entra no núcleo.
se desloca para o núcleo. O núcleo ele tem algumas porinas, né, alguns canais onde passam essas moléculas. E aí eles se ligam à região reguladora do gene alvo e ativa a transcrição de algum determinado gene que está envolvido com a sua cascata de sinalização. E aí eu falei que outras moléculas, quando são bem pequenas, e alguns exemplos são gases, eles conseguem atravessar a membrana plasmática e ativar diretamente algumas enzimas intracelulares. Um exemplo que eu trouxe é o óxido nítrico. Ele é um gás, é um radical livre. E aí, até abrindo um parênteses, que a gente tem a visão de que radical livre é algo ruim para o nosso corpo, né? A gente consome antioxidantes, às vezes vitaminas antioxidantes para combater os radicais livres, mas os radicais livres, eles só são ruins quando em excesso. E existem vários outros, né? Esse aqui é só um exemplo. Quando há um desbalanço, e sim, a gente tem que combatê-los nesses casos. Porém, eles têm seu efeito normal, fisiológico, né? Tem a sua ação intracelular, sua atividade normal. E no caso do óxido nítrico, ele é um gás que é produzido na célula endotelial, de novo falando da célula endotelial, mas lembrando, né, que é a célula que está aqui no lúmen do vaso sanguíneo, em contato com a corrente sanguínea, com o sangue. Então, essa célula endotelial, ela é capaz de perceber essas alterações no fluxo, quando a pressão aumenta, a pressão sanguínea aumenta e tal, e ela percebe esse sinal mecânico e transduz produzindo o óxido nítrico através de uma enzima chamada óxido nítrico sintase. Outro sinalizador aqui, ó, a acetilcolina, também estimula essa produção, mas um estímulo mecânico também, que é da pressão sanguínea, né? E aí a célula endotelial produz o óxido nítrico a partir daquele aminoácido arginina. Esse óxido nítrico, ele sai aqui da célula endotelial e vai fazer uma sinalização parácrina na célula muscular lisa, célula muscular que fica aqui ao redor, está presente no nosso vaso sanguíneo, mas não está em contato com o sangue, né, com a corrente sanguínea, mas a célula muscular é que faz a vasoconstrição ou a vasodilatação. E aí, o que o óxido nítrico vai fazer nela? Fazer com que ela relaxe, dilate, ó, a pressão aumentou, vamos relaxar, dilatar e fazer uma vasodilatação. Quem faz essa vasodilatação são as células musculares lisas, tá? Músculo, gente, célula muscular cardíaca, músculo liso, ela tem essa capacidade de contração, né? E aqui, gente, deixa eu ver. O óxido nítrico, ele então causa esse relaxamento na célula muscular lisa do endotélio, né, no vaso sanguíneo. O efeito do óxido nítrico nos vasos sanguíneos é o responsável pela ação de alguns fármacos. Então, por exemplo, esse fármaco nitroglicerina, ele é usado no tratamento de pacientes com angina, que é uma dor no peito por uma dificuldade, uma contração muscular cardíaca. No corpo, essa nitroglicerina ela é transformada em óxido nítrico, e aí o óxido nítrico ele relaxa mais, então ele tem sido usado para essa finalidade. Além de que outro fármaco, que se trata de sildenafila, que é o conhecido comercialmente como Viagra, ele bloqueia a enzima que degrada o GMP cíclico, tá aqui esse GMP cíclico, que é o
o sinalizador final aqui dessa cascata de reação, que é o que vai causar o relaxamento no músculo, tá? E aí, se a gente consome algo que inibe a degradação desse GMP cíclico, esse sinal vai ficar prolongado, o sinal do óxido nítrico. E esse sinal do óxido nítrico, ele é responsável pela ereção peniana, né? Porque aumenta a vasodilatação dos vasos. Vasodilatação dos vasos é ótimo. Aumenta a vasodilatação, a corrente sanguínea, né? O fluxo sanguíneo aumenta. E isso que causa, então, a ereção. É uma falha nesse sistema que muitas vezes alguns homens passam por alguns transtornos, né? E aí o mecanismo de ação do Viagra é através dessa molécula, né, interferindo nessa cascata de sinalização que envolve esse sinal na forma de gás, que é o óxido nítrico, tá? E aqui, então a gente viu, né, que alguns hormônios, alguns gases conseguem atravessar e entrar na célula, no citosol e exercer sua função lá dentro, porém tem os que não conseguem, né, as moléculas que são muito grandes ou hidrofílicas, não conseguem atravessar. E aí elas se ligam nesses receptores situados na membrana celular e aí desencadeia uma cascata de sinalização. Que pode ser, então, por várias vias, né? Uma enzima metabólica alterando o metabolismo, proteína do citoesqueleto, que eu venho falando como exemplo também, que aí muda o movimento e a forma da célula. A regulador de transcrição, que altera então a expressão gênica, sempre desencadeando alguma resposta, tá? Isso aqui são só alguns exemplos. Então, esses sinais extracelulares, eles atuam via receptores de superfície celular e altera o comportamento dessa célula-alvo. E nessa cascata de sinalização, a gente já falou no início, mas só lembrando, né, que envolve, então, uma transdução do sinal que vem lá fora, extracelular, que transmite, então, lá para dentro da célula, para outras enzimas, outras proteínas aqui dentro, que pode, então, ser amplificado, né? E essa amplificação pode ser ou ativando outras proteínas, né? Ou então produzindo outras moléculas mensageiras, como que seriam os segundos mensageiros. Aqui veio um primeiro mensageiro, né? Um primeiro sinal que veio lá fora. Depois lá dentro, essas enzimas podem produzir segundos mensageiros, amplificando esse sinal, e esses segundos mensageiros vão atuar em enzimas intracelulares também. E aí pode fazer a integração para desencadear um sinal e distribuir o efeito, né? Que vai depender de qual célula que é, qual atividade está precisando ser feita, e por aí vai. E tudo isso enfatizando a importância, né, das proteínas. Por isso que a gente não parou de falar delas desde o início da disciplina. São elas que estão exercendo toda essa atividade aqui, orquestrando tudo que a célula vai agir ou fazer. Um detalhe importante, a regulação aqui, ela pode ser, veio uma via, né, foi ativada, e uma molécula pode vir e continuar uma retroalimentação de maneira positiva de que essa via continue ativa. Porém,
Existe a retroalimentação negativa, que quando vem essa sinalização, né, esse sinal, essa via ela é ativada, porém chega um determinado momento que chega, parou, vamos parar. Não pode mais continuar esse sinal, né? Lembra que eu falei das células cancerígenas? Muitas vezes é uma falha nesse processo aqui, que quando é um sinal de proliferação celular, ela continua ligada. Tem um professor que usa o termo como ficar apertando a campainha ali o tempo todo, dando sinal, mas sem parar. Então, é por isso que é importante, né, uma inativação. E dentro do contexto de sinalização celular, quando a gente vê uma seta, assim, ó, todas essas setinhas indicando, né, outra proteína ou indicando aqui a produção de alguma outra molécula, é que está ativando essa, né, ou produzindo essa molécula. Quando tem uma barrinha aqui no fim, é que está inativando, tá? Está desligando esse sinal. Beleza. Algumas proteínas de sinalização intracelular atuam, então, como interruptores moleculares. Então, ora estão ligadas, ora estão desligadas, né? Lembrem-se do que eu acabei de falar, de que é importante, muitas vezes, que o sinal deixe de existir. E uma classe muito importante, até em quantidade a maior, assim, prevalente, são as quinases e fosfatases, que se ligam, né, ligam ou desligam as proteínas através de fosforilação, tá? Como assim? Uma proteína, ela consegue ativar a outra através da fosforilação. Só que aí, gente, tem um detalhe, é que o slide aqui já está cheio de informação e eu não coloquei, mas anotem aí, que não quer dizer que a proteína, quando está fosforilada, que ela está ativa, tá? Ela pode receber uma fosforilação para ser inativada, para desligar, tá? O que está querendo dizer aqui é que essa modificação por fosforilação é responsável, muitas vezes, por ativar ou inativar determinada proteína. E o que é essa fosforilação mesmo? Essa é uma ligação que é uma modificação pós-traducional, que a gente chama, ou seja, a proteína ela foi traduzida, está lá, linda, pronta, mas ela pode sofrer uma modificação pós-traducional. Existem várias modificações pós-traducionais, tá? Tem metilação, acetilação, enfim. Mas a fosforilação, falando em sinalização celular, é a principal, tá? É a mais importante, é a que mais prevalece. Que aí é quando vem alguma proteína e liga um grupamento fosfato na outra proteína. Tá dando para entender? E essa ligação, ela é covalente, é uma ligação forte. E da onde que vem esse fosfato? Do ATP, tá? ATP, a gente sabe, tem níveis constantes na célula, por isso que a gente tem a nossa cadeia respiratória, fosforilação oxidativa, para manter os níveis de ATP constantes por causa disso. Ela é a nossa moeda energética, é ela que vai, o ATP, que vai fornecer grupamentos fosfato para ativar ou inativar alguma proteína, né, alguma enzima em alguma cascata de sinalização. Portanto, essas proteínas de sinalização intracelular, que estão ora ativa, ora inativa, elas pertencem principalmente às duas classes. Proteínas ativadas ou inativadas por fosforilação. E aí anotem, quinases fosforilam e fosfatases desfosforilam, tá? Uma proteína quinase, ela vem e coloca um fosfato vindo do ATP na proteína. Uma proteína fosfatase, ela desfosforila
retirando na forma de fosfato inorgânico, liberando aqui no citosol e inativando ou ativando a proteína, tá? Anotem isso. E isso, gente, essa cascada, que a gente chama de cascata de fosforilação, é o que acontece naquelas. Como que uma proteína a gente viu, né? Aquelas setinhas aqui, uma está ativando a outra. Como que isso está acontecendo? Como que ativa, como que inativa? Na grande maioria, o que mais prevalece é através de fosforilação ou desfosforilação, tá? E aí, uma outra classe são proteínas de ligação ao GTP, que também alternam entre um estado ativo e um inativo, na dependência de terem GTP ou GDP ligados a ela, né? GTP quando está ativo e GDP quando está inativo. Como assim? A proteína está inativa com o GDP quando ela recebe algum sinal. A gente vai ver mais ou menos como isso ocorre. Ela se desliga do GTP, ela perde a sua afinidade pelo GDP e recebe um GTP. GTP é uma molécula muito parecida com ATP, tá? A gente já viu, já falou sobre essas moléculas. E aí, quando essa proteína está com um GTP ligado, ela está ativa. E aí, para ela perder esse sinal, ela não ficar mais ativa, ela ser desligada, ela perde um grupo, o GTP que está aqui ligado, né, guanosina trifosfato, perde um fosfato aqui e volta a ser GDP, difosfato, tá? E volta a ser inativa. E aí, dentro de proteínas de ligação ao GTP, existem duas principais, né, as duas classes, que são as proteínas triméricas de ligação ao GTP, que a gente vai chamar de proteína G, tá? E a gente vai falar mais sobre elas, né? Que ela transmite as mensagens a partir dos receptores acoplados a ela, a proteína G. Não está aqui o exemplo, mas a gente vai falar sobre essas proteínas triméricas de ligação ao GTP. Mas também tem as GTPases monoméricas, que, assim, só para entender, né? Por que difere uma da outra? GTPase é que ela faz quebra, hidrólise do GTP. E a gente viu por quê, né? Ela quebra aqui o GTP quando ela quer se tornar inativa de novo. Mas, aqui a gente falou proteínas triméricas, e a gente vai ver o formatinho delas, é porque elas têm três subdivisões, tá? Como é que pode dizer? São arranjadas com três subdivisões. Enquanto que essas GTPases são monoméricas, uma única proteína ali, monomérica. E nesse caso das monoméricas, a sua ação é auxiliada por duas outras proteínas, né, que é a GEF. Aí as GTPase monoméricas, tá aqui o exemplozinho, né, uma ilustração. O GEF é um fator de troca de nucleotídeo de guanosina, tá? De guanosina, que ele vem aqui, né? O GEF vem na proteína que estava com o GDP e troca o GDP por GTP. E aí ativou essa proteína, né? A GTPase monomérica ficou ativa. Porém, para ela se tornar inativa, outra proteína que vem auxiliar é a GAP, GTPase, proteína de ativação de GTPase, né? Ela vem ativar essa hidrólise do GTP
para voltar a CGDP, liberando um fosfato inorgânico. E aí voltou a CGDP, difosfato, volta a ficar inativo. É bastante informação, bastante detalhe, mas com calma a gente vai entendendo, tá bom? E aí, como eu comentei, existem várias moléculas sinalizadoras, bem como vários receptores, muitos tipos de receptores, mas existem três grandes classes do qual esses receptores podem ser classificados, né, separados, até para facilitar o entendimento mesmo. E aí, esses três. Nossa, ficou só um. É um, dois, três aqui, tá errado. E aí, o que difere é mais o mecanismo como eles transduzem esse sinal para dentro da célula. Um é o receptor, que ele é acoplado a canal iônico, e aí o próprio nome já diz que vai abrir canais de íons, né? Íons cálcio, de potássio, enfim. E aí tem os receptores acoplados à proteína G, aquela proteína que a gente acabou de ver, só que a proteína trimérica G. Aqui está um exemplo. Receptor acoplado à proteína G, a gente já vai ver ó, a proteína G aqui. Vamos entender como é que ela funciona. E aí também tem os receptores acoplados a enzimas, tá? Que, como exemplo, está aqui esse receptor aqui, que ele mesmo aqui dentro exerce uma função enzimática, catalítica. Vamos com calma vendo como que são cada um deles. Os receptores estão primeiro falando dos receptores acoplados a canais iônicos. Eles transformam sinais químicos em sinais elétricos. Íons, quando entram, sejam, por exemplo, cálcio, aqui, cálcio, sódio, ele causa uma despolarização, né? Muda ali a polarização no citosol. E isso é muito importante, principalmente em respostas rápidas de sinais. Um exemplo disso é na contração muscular. A contração muscular, ela causa uma despolarização, uma alteração nessa carga dentro e fora da célula, através da passagem desses íons, tá? Esse tipo de receptor, como é que ele age? Vem uma molécula sinal que se liga aqui, ó, a molécula sinal, que leva à abertura de um canal iônico, e aí permite o fluxo de íons específicos, sódio, potássio, cálcio, para dentro da célula, geralmente, para dentro da célula, ou para fora, vai depender, porque o que vai ditar aqui, se vai ser para dentro ou para fora, vai ser o gradiente de concentração, tá? Mas geralmente os íons cálcios eles estão muito mais concentrados fora da célula ou lá dentro do retículo endoplasmático do que no citosol, tá? Geralmente eles entram quando é para causar um efeito na célula, e um exemplo que eu usei da contração muscular, tá? Então aqui vem o ligante que se liga e abre esse portão, por isso que é gated de portão, que abre esse canal, abre e fecha, né? É como se fosse um portão mesmo. E agora a gente vai ver, que eu comentei, daqueles receptores acoplados à proteína G, que também são chamados de GPCRs. Esses receptores acoplados à proteína G, a gente estuda eles porque eles
Tem muito, estão ali presente em muitos processos de sinalização celular, muita atividade está envolvida nesse tipo de sinal através dos GPCRs, receptores acoplados à proteína G, e por isso que a gente classifica. E aí, é claro, a gente aqui está simplificando, mas existem vários tipos em que as subunidades da proteína G são diferentes, não estão acopladas, estão apenas próximas, sabe? Tem vários detalhezinhos, mas a gente, para simplificar aqui, vamos olhar como eu trouxe aqui no esquema, né? Vamos olhar para a estrutura desse receptor. E aí, por que é receptor acoplado à proteína G? Lembra aquela proteína G que a gente viu que hora está ligada, quando está ligada com o GTP e hora está desligada, quando está com o GDP? Essa proteína G está acoplada nesse receptor. Simples, por isso, tá? Então, nesse receptor, os três componentes essenciais são o receptor, obviamente, ele precisa receber o sinal, e esse receptor, ele tem essa característica aqui, com 7 segmentos, então ele transpassa 7 vezes aqui com unidades helicoidais, lembra das estruturas secundárias das proteínas? Essa é minha cachorrinha, gente. Então essa estrutura helicoidal, ela transpassa aqui 7 vezes na membrana. Isso a gente está olhando só para o receptor aqui, tá? E outra estrutura que compõe esse receptor é que precisa estar acoplado com uma proteína G. Uma proteína G fica aqui acoplada junto, que é ela que vai transduzir o sinal, né? Aqui eu trouxe até outro exemplo também. O que foi? Você está chorando? Acho que ela quer vir no colo. Mas então, o receptor, ele recebe esse sinal e aí ele sofre uma modificação estrutural que vai ativar essa proteína G. A gente vai ver como que isso acontece. Então, um segundo elemento aqui para transduzir o sinal através de receptores acoplados à proteína G é a própria proteína G. Só que aí, para isso ocorrer, esse sinal, tem que ter uma enzima efetora, que pode ser uma enzima ou um canal iônico, que a gente viu, que também está aqui acoplada na membrana, tá? E ela é regulada pela proteína G. Então, o receptor recebe um sinal, a proteína G recebe essa transdução de sinal e ela vai ativar essa enzima que está aqui na membrana. Então, são os 3 componentes essenciais para que uma transdução de sinal seja passada através de um receptor acoplado à proteína G. Tá? 1/3 de todos os fármacos utilizados atualmente age por meio desses receptores. Então, eu acho que até mais hoje em dia já. Muitos. O próprio receptor beta-adrenérgico, a gente vai ver, ele é um receptor acoplado à proteína G, tá? E aí, a estimulação dos receptores acoplados à proteína G ativa as subunidades dessa proteína G, localizada na fase citosólica. Então, ela fica aqui dentro. Agora, essa proteína ela está aqui inteira, está com as 3 subunidades. Lembra que ela é uma proteína trimérica, que ela tem a subunidade alfa, beta e gama. Quando ela está aqui com o GDP, ela está inativa. E aí,
Essas proteínas, então, têm essas subunidades, e duas dessas subunidades, pode ver que elas estão aqui acopladas na membrana. Elas possuem caudas lipídicas que ficam aqui acopladas, grudadinhas na membrana da célula. E aí, no estado inativo, a subunidade alfa possui uma molécula de GDP ligada a ela. Quando vem uma molécula, sinal, se liga no receptor, esse receptor está acoplado a uma proteína G, que muda, né, a conformação. E aí, o que ele faz na proteína? Muda a conformação dela de modo que ela perde afinidade por GDP e adquire uma maior afinidade por GTP. E aí o GTP vem e se liga aqui, ativando essa proteína G, tá? Então, ativou a proteína G, saindo o GDP, colocando um GTP no lugar. Essa proteína G aqui, a gente só está vendo ainda a proteína G. Ela pode, então, interagir diretamente com algumas enzimas localizadas na membrana, ou então com canais iônicos, que a gente acabou de ver, mas aqui nesse caso, o canal iônico sendo aberto, né, ativado, através de um receptor acoplado à proteína G, tá? E aí, pode transmitir o sinal para outros destinos na célula. Agora sim, o primeiro exemplo trouxe de canal iônico também, porque aqui está o nosso receptor acoplado à proteína G, a nossa proteína G aqui, né, as subunidades dela. Quando ela é ativada, né, mediante um sinal aqui do receptor, ela vai agir nesse canal iônico, abrindo esse canal para a passagem desses íons, tá? Então, a molécula sinal se liga, ativa a proteína G, e aí essas subunidades da proteína G se liga à face intracelular de um canal de íons na membrana, forçando o canal iônico a adquirir uma conformação aberta. Então, abriu, permitindo a passagem desses íons. Aqui desse lado é o exemplo do canal iônico, tá? Então, proteína G, receptor acoplado à proteína G, que ele necessita desse acoplamento a essa proteína para transduzir esse sinal. Maravilha. E aí, falamos, né, dos canais iônicos, mas também temos as proteínas G, que foram ativadas mediante o receptor acoplado a ela, mas essas proteínas agora vão ativar algumas enzimas ligadas à membrana. E essas enzimas ligadas à membrana, elas vão produzir outras moléculas intracelulares, que a gente chama de segundos mensageiros. Então, a gente já viu que um sinal se liga no receptor acoplado à proteína G, que ele ativa essa proteína G, e essa proteína pode abrir, ativar canais iônicos, abrindo esses canais, ou então essa proteína G pode vir a ativar enzimas ligadas à membrana que produzem outras moléculas intracelulares, que a gente chama de segundos mensageiros. Quem era o primeiro mensageiro? O sinal que veio lá de fora da célula e se ligou no receptor. Aí chegou lá dentro, teve essas ativações da proteína, ativou a enzima, produziu outro mensageiro, é o segundo mensageiro. Que esses segundos mensageiros geralmente são moléculas não proteicas, pequenas, que atuam, né, aumentando a sua concentração citosólica, eles vão atuar também em proteínas, em outras enzimas, tá?
E essa ação, né, ela é menos rápida, ela é mais devagar e ela é mais complexa, já que leva à produção de mais moléculas sinalizadoras, agora intracelular. As duas enzimas alvo mais frequente da proteína G é a adenilado ciclase, uma enzima que produz o AMP cíclico, tá aqui ele, AMP cíclico, a estrutura. O que acontece, né? O AMP cíclico, a gente já conhece essa estrutura aqui, o ATP. Quando ele perde 2-fosfato, ele fica AMP, né, de monofosfato, porém, ocorre uma ciclização, tá vendo que o fosfato ciclizou, fechou aqui com o anel, e aí por isso que é AMP cíclico. Essa moléculazinha aqui, AMP cíclico, é um segundo mensageiro muito clássico. Existe também o GMP cíclico, tá? Mas como exemplo aqui, o AMP cíclico, ele... O que foi? Vem cá. Ele é um segundo mensageiro muito clássico, porque ele atua em muitas enzimas intracelulares. Outra enzima que a proteína G é capaz de ativar é a fosfolipase C, que também gera segundos mensageiros, que são o inositol trifosfato e o diacilglicerol. Veremos como que isso é feito. Esse inositol trifosfato, ele é capaz ainda de promover o acúmulo de cálcio. A gente vai ver como que ele faz isso. E o cálcio, gente, é outra molécula de sinalização intracelular extremamente importante, atuando também como mensageiro. Beleza. Aqui eu só coloquei que essa fosfodiesterase do AMP cíclico converte rapidamente o AMP cíclico em AMP para ajudar a eliminar o sinal. O sinal chega sempre no momento que a gente não precisa mais dele, tá? Ok. Vamos primeiro ver aqui o caso do AMP cíclico, né? Produzido pela adenilato ciclase. Um exemplo, a epinefrina ou adrenalina, né, que se liga no receptor beta-adrenérgico, tem aqui a proteína G acoplada. Quando essa proteína G ela é ativada, ela está com o GTP ligado a ela, e aí ela vem e ativa essa adenilato ciclase, essa enzima. A adenilato ciclase produz a AMP cíclico a partir do ATP, que a gente viu ali no slide anterior. E esse AMP cíclico, então, ativa outras enzimas, mas a principal delas, principal enzima que o AMP cíclico ativa, é a PKA, que é a proteína quinase dependente de AMP cíclico. Gente, vou pegar minha cachorra porque ela não para de chorar. Ai, isso quer ficar no colo? Fica no colo. Vai acabar a aula já. Essa enzima é normalmente mantida inativa, formando um complexo com uma proteína reguladora. Essa PKA, ela é muito clássica também nas vias intracelulares, porque ela fosforila várias outras alvos, várias outras proteínas intracelulares, e aí alterando a atividade celular, tá? E aqui eu só citei o exemplo do receptor beta-adrenérgico, mas não é só esse receptor que... já falei que os receptores acoplados à proteína G, eles têm vários tipos que recebem vários sinais, né? Um outro exemplo, aqui esse exemplo também está trazendo da adrenalina, que é a mesma coisa, epinefrina, adrenalina, mas mostrando maneiras diferentes desse receptor atuar, né? Sempre atua
da mesma maneira, sendo ativado, proteína G, forma AMP cíclico, né, através da adenilato ciclase. E esse AMP cíclico ativa PKA, e nesse caso o exemplo que eu trouxe é que esse mecanismo está envolvido com a degradação do glicogênio. Por que eu estou falando isso? A adrenalina, que é esse exemplo que eu trouxe aqui, a gente sabe, ou se vocês não sabem, mas a gente libera, produz essa adrenalina numa situação de fuga, medo, quando a gente às vezes precisa correr, né, fugir. E aí, por que vai degradar o glicogênio aqui? Porque precisa de energia, lembra do glicogênio que ele libera a glicose para fornecer energia para a célula. Além de que a adrenalina pode também alterar a transcrição de alguns genes, então atuar aqui a PKA pode entrar no núcleo e vir a ativar a transcrição de alguns determinados genes. Aqui eu trouxe na tabelinha algumas respostas celulares mediadas pelo AMP cíclico, tá? E pode ver que é tudo relacionado com a fuga mesmo, né? O medo, que é aumentar o ritmo cardíaco, degradar o glicogênio para liberar energia. A gente viu que, até trouxe, esse slide eu já mostrei para vocês em outra aula, na aula de catabolismo de ácidos graxos, e eu cheguei a comentar bem por cima, mas que o glucagon, a adrenalina que a gente está vendo, ele atua através de um receptor acoplado à proteína G, ativando a adenilato ciclase, produzindo AMP cíclico, ativando o PKA, né? E essa PKA, nesse caso aqui, liberando, através de uma cascata de reação intracelular, liberando os ácidos graxos, que vão poder ir para os tecidos para fornecer energia, né? Fazer a beta-oxidação. Então, exemplos, se cair na prova, perguntando exemplos de receptores acoplados à proteína G, como que eles são ativos, por quem, como que atuam, na quebra do glicogênio, falando aqui de metabolismo energético, tá? Quebra do glicogênio e aqui também na liberação de ácidos graxos, tá? Eu tô meio correndo porque eu tô preocupada, não vai dar tempo de falar tudo hoje, mas aí eu continuo amanhã. Além da adenilato ciclase, tem uma outra enzima que é a proteína G ativa, que é a fosfolipase C, que também está aqui, né, acoplada na membrana. Então, do mesmo jeito, vem uma molécula sinal no receptor que está acoplada aqui à proteína G. A proteína G ativa a fosfolipase C. E aí, o que essa fosfolipase C ativada, quando ela está ativada, ela faz? Ela degrada uma molécula lipídica que está aqui presa na membrana. Tá vendo que tá com a perninha presa na membrana? Que é o fosfolipídio de inositol, tá? É toda essa parte aqui, ó. Então, a fosfolipase C, ela quebra essa molécula, produzindo diacilglicerol, que continua aqui na membrana, e produzindo o inositol 1,4,5-trifosfato. 1,4,5 é só a posição do fosfato aqui. Inositol é um açúcar, tá? Um carboidrato. Esse inositol aqui, IP3, que a gente chama, ele vai lá em alguns canais iônicos que tá no retículo endoplasmático e ao se ligar aqui, ele libera cálcio, formando então outro mensageiro. Então aqui os segundos mensageiros nessa via do fosfolipídio de inositol é o diacilglicerol e o IP3, né, inositol trifosfato,
E um terceiro mensageiro que é liberado aqui é o cálcio, tá? Que estava aqui preso dentro do retículo endoplasmático. Essa junção de cálcio que foi liberada aqui com o... Deita aqui, neném. Com o diacilglicerol, os dois juntos, ativa a PKC, proteína quinase C, tá? Que também está aqui, acoplada. Vem aqui para a membrana e ela é ativada. A PKC ativada também fosforila vários outros conjuntos de proteínas intracelulares, tem o mesmo mecanismo de ação da PKA, que a gente acabou de ver, embora tenha alvos, né, diferentes, proteínas alvos diferentes, tá? A sinalização mediada por cálcio, ela desencadeia vários processos fisiológicos. O cálcio intracelular, ele medeia, né, muitos processos, porque ele se liga em muitas proteínas, modulando a atividade delas. Um aumento repentino na concentração citosólica de cálcio livre é desencadeado por muitos tipos de estímulos celulares, e não somente por aqueles que agem por meio dos receptores acoplados à proteína G. Tá falando aqui do cálcio. Se a gente fosse falar das sinalizações que o cálcio realiza, isso daria uma aula inteira, mas o que eu quero é que vocês pensem nele como um sinalizador, uma molécula sinalizadora na forma, né, de íon, muito, muito importante, tá? E aí, esse cálcio, ele estimula todas essas respostas porque ele se liga a proteínas sensíveis a ele e influencia suas atividades. A mais comum e mais difundida delas é uma proteína chamada calmodulina, que tá aqui a estruturinha dela que eu coloquei para vocês. O cálcio, quando se liga nessa proteína, ele exerce essa modificação na estrutura e essa calmodulina vai, então, agir em outros alvos intracelulares. Só para vocês terem uma ideia aqui da importância do cálcio, quando um óvulo é fertilizado por um espermatozoide, ele desencadeia um aumento brusco de cálcio. Isso aqui é um exemplo, né? Esse óvulo aqui foi injetado com um corante fluorescente sensível ao cálcio antes de ser fertilizado. Quando o espermatozoide penetrou no óvulo, olha a onda de cálcio aqui aumentando, e está em vermelho, liberado do retículo endoplasmático. E aí o que acontece? Um monte de reação começa a acontecer de maneira, né, a proliferar, essas células vão se multiplicando. Então, é só para a gente ter uma noção assim, visual da importância da concentração do cálcio na célula. Certo? Gente, no meu relógio são 10 para as 10. Vocês têm aula agora às 10, né? Deixa eu ver o que. Então, eu nem vou entrar. Falta pouco, na real. Falta bem pouco para acabar, mas eu acho que eu vou acabar me prolongando muito. Porque vocês estão vendo, é muita coisa. Bichinha aqui. É muita coisa para falar, e aí eu não quero ficar falando correndo muito, depois vai ficar ruim para vocês. Tá bom? Então eu vou parar aqui. Essas são só a estrutura dos segundos mensageiros que eu falei. AMP cíclico, GMP cíclico, o IP3, próprio cálcio, o diacilglicerol. Lembra que o diacilglicerol ele tem uma cauda longa que fica lá presa na membrana, tá? Aí a partir de amanhã a gente começa a ver esses receptores tirosina quinase, por exemplo, que são acoplados às enzimas.
Vocês têm alguma dúvida? Bastante informação, não sei se eu falei muito rápido. Ah, não é isso. Esse. Tem alguma dúvida? Sem dúvidas? Então tá, gente. Hoje a gente viu, né, os tipos de sinalização, endócrina, parácrina, autócrina. A gente viu principalmente o receptor acoplado à proteína G, né? Depois dei uma olhada de novo. Ai, meu Deus, que foi? E aí amanhã a gente continua vendo alguns outros tipos de receptores, mas acho que até a parte mais importante de sinalização no sentido de nomenclatura, de tipos e tudo mais, deu para falar, tá? Ô, bichinha. Certo? Então amanhã, 8 da manhã, a gente volta. Cuidado com o fio aqui. Até amanhã, gente. Desculpa o doguinho aqui causando, tá bom? Linda. Até amanhã. Tchauzinho.